está assistindo ao Videocast Drafters, um programa que apresenta grandes conversas com gente inspiradora sobre temas urgentes. Essa é uma iniciativa do Projeto Draft, uma plataforma sobre inovação na vida e nos negócios que está comemorando 10 anos de história agora em 2024. E na última década, as relações e o modo como trabalhamos mudaram muito. Por isso, nessa primeira temporada, vamos falar sobre o futuro do trabalho e as tendências que estão definindo hoje o mercado de amanhã. Eu sou a Mais Infante, jornalista e uma das apresentadoras dessa temporada. No primeiro episódio, nós conversamos sobre a semana de 4 dias. Agora, o tema é como a longevidade das pessoas afeta o mercado de trabalho e quais são os desafios da diversidade geracional dentro das empresas. Como, afinal, deixar o etarismo no passado? A perspectiva sobre o envelhecimento da população brasileira é muito clara. Em 2030, o número de idosos vai ser maior do que o de crianças de 0 a 14 anos. Os dados do IBGE mostram que entre 1970 e 2022, os brasileiros com mais de 65 anos passaram de 2% para 10% da população. Na contramão, a população de 0 e 14 anos diminuiu de 42% para 19,8%. Com as pessoas vivendo mais e a dificuldade de se aposentar, será que os prateados vão dominar o mercado de trabalho? Como as empresas estão se preparando para incluir esses profissionais e ainda garantir uma boa convivência entre os boomers da geração X, Y, Z e até a Alpha, que ainda nem entrou no mercado? É sobre isso que eu vou conversar hoje com o Morris Litvak, fundador da Maturi, uma plataforma que atua com recrutamento e seleção de profissionais maduros e também treinamento e consultoria para empresas. Ele criou a Maturi, inclusive, inspirado pela trajetória da avó, a dona Keila. Morris, seja muito bem-vindo aqui ao Videocast Drafters, viu? Muito obrigada aí pela sua participação. Obrigado você pelo convite, é um prazer. Bom, eu quero começar te perguntando como que a sua avó, a dona Keila, te inspirou a criar a Maturi? A minha avó, ela foi minha grande inspiração porque ela trabalhou até os 82 anos. Foi uma pessoa extremamente ativa, sempre muito trabalhadora, que na verdade ela só parou de trabalhar porque um dia, indo para o trabalho, ela caiu na calçada, se machucou e isso fez com que ela tivesse que parar de trabalhar. Ela não quebrou nada, mas teve aquele susto, bateu o rosto. E parar de trabalhar para ela foi assim determinante para a saúde. A partir do momento que ela passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, e foi meio que de uma hora para outra, a saúde dela decaiu muito, porque até então ela estava super bem, ela era muito ativa. Em 2013, quando ela faleceu com 91 anos, eu refleti muito sobre essa história dela que eu acompanhei de perto. E eu estava justamente no momento ali de transição. Eu sou engenheiro de software, tive uma empresa de tecnologia com meu pai, que tinha sido vendida no ano anterior, então eu já estava mais aberto para o que eu ia fazer quando eu saísse de lá. E eu tinha feito trabalho voluntário também numa casa de repouso, que eu tinha gostado muito. E aí os pontos foram se conectando, porque eu também estava estudando empreendedorismo social, buscar algo com mais propósito. A história da minha avó me lembrou o trabalho voluntário que eu fiz e fez com que eu me interessasse mais, começasse a estudar esse tema. Ô Morris, eu imagino que você tenha acompanhado, né, essa época que, enfim, que a sua avó trabalhou. Comparando esse período, né, com agora, como que você vê a percepção das empresas com relação aos profissionais mais maduros? Mudou bastante, mas não o suficiente, né? A Maturi já tem 9 anos e no começo, lá em 2015, as empresas não se interessavam, não queriam nem saber desse assunto. A gente buscava elas, simplesmente ignoravam. É um tema que não se falava, né? Diversidade etária, etarismo. Você não via falar sobre isso, especialmente no mercado de trabalho. Ao longo desse tempo, as coisas mudaram um pouco, o tema está mais em pauta, está ganhando espaço na mídia e principalmente as empresas estão percebendo que é um tema que vai afetar o negócio, né? A mudança demográfica como um todo, envelhecimento populacional e envelhecimento da força de trabalho, e elas têm que se preparar para isso, porque está acontecendo de forma muito acelerada no Brasil. E como que as empresas podem se preparar para esse futuro aí que você falou, né, do envelhecimento da população? Tem alguma coisa que elas podem fazer para estar pronta para isso? Que eu imagino que não vai demorar muito para chegar, né? Não, já está chegando, né? Existe uma estimativa
de um estudo da AGV, que diz que em 2040, 57% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 45 anos. Então, 2040 está logo aí, e não é Sim. quando chegar lá que isso vai acontecer, né? É um processo que já está acontecendo, a tal versão da pirâmide etária já está em curso. Então, as empresas precisam se preparar para uma população, um consumidor que vai ser mais velho, né? Então, tem muita oportunidade aí, muitas marcas que ainda não olham para esse consumidor, e a força de trabalho também envelhecida, porque a gente está vivendo mais, vai precisar trabalhar por mais tempo, além disso, a gente está tendo menos filhos. Então, se hoje já é um desafio para as empresas reter os jovens, no futuro vai ser ainda mais desafiador, né? E o que a gente fala é que não é para substituir um pelo outro, não é melhor que o outro, são complementares. Então, a gente fala hoje muito dessa diversidade geracional e da complementaridade que eles têm quando estão devidamente integrados. Então, o que as empresas têm que entender é que tem desafios e tem oportunidades, é um tema novo, por isso elas têm que começar a trabalhar esse tema o quanto antes, com o apoio da liderança. Precisa ter um letramento, uma sensibilização para entender o que está acontecendo, essa mudança demográfica, né? E o que eu preciso fazer a respeito, né? Como que isso vai afetar meu negócio com uma visão estratégica, entendendo as oportunidades que tem, até porque já existem estudos comprovando, inclusive no Brasil, que as empresas que têm diversidade etária e as gerações integradas são mais criativas e mais produtivas, ajudando a empresa a ser mais inovadora e até mais lucrativa. Então, tendo esse olhar de que não é só por uma questão social, é estratégico para o negócio e apoio da liderança, começando a trazer educação sobre isso, aí ela começa a ter ali os gestores engajados fazendo algo a respeito, até porque para poder atender os consumidores mais velhos, precisa ter essas pessoas dentro de casa, senão você não vai entender as dores e não vai saber se comunicar com eles, né? A tal da economia prateada. Ô Morris, assim, boa parte das pessoas 50 a mais, né, que estão empregadas, elas começaram lá uma carreira na empresa e fizeram carreira, continuaram, enfim, envelheceram e continuam lá dentro. Mas como você já citou aí um pouco, né, as contratações ainda são mais complicadas. Tem um dado aí que fala que o percentual fica entre 1 e 2%. Você acredita, o que você vê aí no mercado, que existe um etarismo velado aí, né? Por que que ele acontece e como lidar com isso? De fato, o grande desafio, o grande problema é esse etarismo, né? O preconceito etário, que é muito forte na nossa sociedade como um todo, né? Na nossa cultura ainda, mas no mercado de trabalho especialmente. Porque existem muitos mitos que estão por trás, né, desse preconceito, estereótipos de que os mais velhos ou são muito caros, ou não são ágeis, né, ou não estão tão atualizados como os jovens, não sabem mexer com tecnologia, ou abertos a mudanças. Enfim, vários estereótipos que estão no nosso automático, né? Se a gente não para pensar, a gente reproduz isso, que às vezes são coisas que até faziam sentido há algumas décadas atrás, há pouco tempo atrás, mas que hoje não faz mais sentido. Mas um gestor, quando ele quer contratar uma pessoa, é quase que automático ele pensar num jovem, porque a gente tem essa coisa, né, de também achar que o jovem é mais barato, vai ser mais rápido, mais eficiente, mais moderno e tudo isso, né? E é uma generalização que não faz sentido, né? E até esquece de, além da experiência e comprometimento que os mais velhos trazem, a qualidade e toda a questão de inteligência emocional e tudo isso, né? Mas é por isso que a gente vê que o percentual de pessoas 50 a mais ainda é pequeno nas organizações, e quando a gente fala de contratação ainda é muito baixo. Mas também, assim, até para o jovem está difícil de conseguir emprego, né? Então a gente também fala para o público da Nature a importância deles também se atualizarem com relação às formas de trabalho, né? Não focar só no emprego. Por mais que a gente esteja mostrando para as empresas a importância disso, é mostrar para essas pessoas também outros caminhos. E nessa história de outros caminhos, você acha que o empreendedorismo ele é um caminho para os maduros, né? Você vê isso como uma estratégia para esse público continuar no mercado?
Sim, sim, a gente vê que o empreendedorismo é uma possibilidade ou às vezes a única saída, e até a gente tenta desmistificar para o nosso público, né, o que é empreender para uma geração que muitas vezes foi educada para o emprego e não é tão natural assim trabalhar por conta própria. No Maturifest a gente fala muito disso, nos nossos eventos, em cursos, essas novas formas de trabalho. O que é ser um autônomo, consultor, freelancer, Hum. trabalhar por projeto, né, empreender, muito mais atitude do que necessariamente abrir um negócio, né, mas é abrir, se abrir para as novas possibilidades, é não ficar focado só no modelo tradicional de emprego, além de abraçar a tecnologia, fazer um networking, estar atualizado técnica e comportamentalmente. Legal. Agora, a gente falou aí um pouquinho da história do preconceito etário, né? E o processo de recrutamento e seleção hoje em dia tem muitos que são feitos com inteligência artificial, né? Quais são as estratégias que podem ajudar aí a combater esse preconceito etário nesse momento do recrutamento, né? Porque com gênero, às vezes a gente vê que já existe, né? Algumas empresas elas usam você colocar currículos, né, com paridade, então tem que ter 10 homens e 10 mulheres e tal. Como que está funcionando isso com relação ao etarismo? É, ótima pergunta. Acho que esse é um desafio, um debate importante, né? Primeiro, quando a gente fala de inteligência artificial ou qualquer desenvolvimento tecnológico, né, que tem um algoritmo ali que vai ajudar a tomar decisões ou até tomar decisão sozinho, normalmente quem desenvolve essas tecnologias, esses algoritmos, são homens, jovens, brancos, classe média, heterossexuais, etc. Né? Então, trazer a diversidade também de idade nos times de desenvolvimento dos produtos e da tecnologia seria muito importante, porque senão reproduz um viés no algoritmo que está sendo desenvolvido, né? Como eu falei, para você atender a economia prateada, precisa ter essas pessoas dentro de casa. Quando você Uhum. desenvolve qualquer tipo de produto ou serviço também, inclusive para recrutamento e seleção. E aí, logicamente, precisa ter os recrutadores ali, além do gestor, né, da vaga, o RH, o time de recrutamento e seleção, não só também capacitados e sensibilizados sobre essa questão da diversidade etária, como ter também diversidade de idade, além das outras diversidades, dentro desse time de seleção. Hoje, muitas empresas têm essas políticas de diversidade e inclusão, né? Até por conta das exigências do mundo ESG e tal, mas a idade nem sempre está lá. E eu vi um estudo, né, da UI aí falando que enquanto 32%, né, das mulheres com 50 anos ou mais enfrentam um desemprego há mais de um ano, a taxa dos homens na mesma faixa etária fica em torno de 19%. Eu queria que você comentasse um pouco como que essa camada de gênero, junto com o etarismo, né, que a gente está falando aqui, com essa questão da idade, influencia o emprego para as mulheres, por exemplo, principalmente, né? Essa questão de gênero, assim como outras diversidades, quando somadas com a idade, são muito desafiadoras e é muito importante. A gente tem falado muito da interseccionalidade junto com a diversidade etária, né? Que é justamente isso, é você trazer, até porque a questão da idade é transversal, né? Ela passa por todas as outras diversidades, ou seja, independentemente do gênero, da raça, da orientação sexual, da classe social, do que for, todos nós estamos envelhecendo, né? Mas a gente sabe que as mulheres normalmente já têm mais dificuldade que os homens no mercado de trabalho. Quando a mulher é mais velha, fica muito mais desafiador, porque o etarismo ele é mais forte, começa mais cedo com as mulheres, ali, a partir dos 40 já começa a pesar no mercado de trabalho, né? Então, se for uma mulher 50 a mais, e essa mulher 50 a mais, por exemplo, for preta, for PCD, vai ficando muito desafiador. Então, é muito importante ter esse olhar, né, de interseccionalidade. A gente já fez, por exemplo, programa de contratação de mulheres 40 a mais para um cliente da Nature, porque era uma empresa que estava muito focada na questão de gênero e queria também trazer pessoas mais velhas. Nesse caso não era 50, era 40 a mais, mas aí ela juntou, fez justamente esse mix aí de gênero e idade, né? Porque a idade pode sempre se somar aos outros. E deu super certo, foi um case super bacana.
Então, é importante trazer esse olhar, né, porque a questão de gênero, de raça, principalmente, já estão mais difundidas, as empresas já trabalham, mas muitas vezes estão contratando mulheres ou pessoas pretas muito jovens, e não precisa ser só jovem, né? Entendi. Agora, a gente está falando aqui, né, desses mais velhos, mas quais são as principais habilidades que esses profissionais maduros trazem para as empresas, para o mercado, e que muitas vezes as empresas subestimam, né? Querem contratar os jovens por algum motivo, mas esse profissional mais velho, mesmo que ele seja contratado, não seja um profissional da casa, ele pode agregar para essas empresas. Ah, são muitos, né? As pessoas, conforme, né, têm mais experiência, normalmente têm mais maturidade, mas principalmente a experiência, além da profissional, a experiência de vida, que agrega muito, junto com o alto comprometimento. Hoje as empresas sofrem muito com o alto turnover, né, a rotatividade dos jovens, que a gente tem vários exemplos e que muitos cases, clientes nossos e não clientes, que trazendo pessoas mais velhas para a equipe, cai muito esse turnover e o absenteísmo também, mas não só dos mais velhos, os jovens também, porque ele dá o exemplo, né, influencia os mais jovens. Então isso é super bacana, além de melhorar o clima, a partir do momento que você tem um trabalho ali de integração dessas pessoas, que elas se respeitam e trocam, né, de uma forma igual ali entre si. Essas pessoas, elas trazem toda a questão de inteligência emocional, né, soft skills, que são tão valorizadas hoje em dia, né, que é o olho no olho, o jogo de cintura, a calma para lidar com os problemas, pessoas que já passaram por crises, por adversidades, que ajuda o jovem, né, ali com muita pressa a ter calma e falar, olha, eu já passei por isso, né, calma, vamos lá, vamos junto, né? Então dar esse auxílio, às vezes até uma mentoria para os mais jovens é super importante, né? A paciência para lidar com o cliente, então essa inteligência relacional também agrega muito. E são coisas que hoje são muito valorizadas e que você precisa ter rodagem, precisa ter tempo, experiência para poder ter essas habilidades, né? Além desse olhar para o consumidor mais velho, né, que a pessoa sabe na pele onde ela é mal atendida, que o jovem desconhece essa realidade, né, para poder olhar para esse mercado prateado. E assim, a gente falando um pouquinho dessa intergeracionalidade que você já até comentou, né? Quais são as estratégias para promover a colaboração, né, e o entendimento entre esses grupos? Porque hoje em dia a gente já tem várias gerações, acho que são 4 gerações convivendo ali no mesmo ambiente de trabalho, né? Então acho que essa é uma coisa que vai ter que, as empresas têm que olhar, né? Como que você vê isso aí do ponto de vista estratégico das empresas? O que que elas podem fazer para essa convivência ser boa, harmônica e boa para a companhia também, né? Para a empresa. Isso é fundamental e hoje em dia é o principal desafio, né? É ter as gerações integradas, né, colaborando e convivendo harmonicamente para ter troca, que é a troca que gera de fato a inovação, né? Porque ter as gerações, praticamente as empresas todas já têm essas 4 gerações, né? O X, o Y, né? Os millennials, a geração Z e os baby boomers. A questão é ter eles integrados e devidamente trocando ali, se respeitando. Então, tudo começa com educação sobre o tema, né? O letramento, sensibilização, conscientização sobre o tema, para que as pessoas entendam a importância, a dimensão, como essa mudança demográfica está acontecendo rapidamente e o quanto isso vai afetar o negócio, para aí então, né, com essa visão também estratégica, estarem mais abertos para isso. E aí você inclui, normalmente, as pessoas mais velhas que estão menos representadas para ter um equilíbrio maior entre as gerações e começa um trabalho ali com o apoio da liderança, que tem que ser contínuo, de integração. Então, a primeira coisa é a comunicação. Comunicação precisa ser inclusiva para todos. Às vezes a empresa quer parecer jovem, moderna começa a usar uma comunicação muito jovem, tanto de linguagem como comunicação visual, e exclui os mais velhos, desde gírias a expressões, qualquer coisa. O contrário também não pode acontecer. Então, uma comunicação inclusiva para todos é fundamental. Outra coisa é não ficar colocando tanto em caixinhas as gerações. Entender que eu tenho pessoas ali que nasceram em diferentes tempos, mas está todo mundo vivendo o hoje, e o que eles querem
as pesquisas têm mostrado, não é diferente, né? Às vezes a forma de se comunicar, de fazer as coisas pode ser um pouco diferente, mas no fundo todos querem reconhecimento, querem desafios, querem crescer, né? E querem ser felizes no trabalho. Então ter um ambiente ali harmônico, uma cultura forte da empresa, onde as pessoas tenham liberdade, né, para poder trocar, independentemente não só da idade, mas até do cargo, da posição, e se respeitem mutuamente, é muito importante. Isso passa por práticas e políticas, né, de contratação, manutenção das pessoas, integração, a saída humanizada, quando for o caso, e inclusive a atualização, porque tem pesquisas mostrando que no Brasil as pessoas, a partir de uma certa idade, deixam de ser convidadas para participar de treinamento, desenvolvimento. Bom, e não dá para a gente falar de longevidade no trabalho, né, Morris, e não falar de aposentadoria, que é um tema aí que sempre gera questões. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você avalia o impacto dessa reforma da Previdência na decisão dos profissionais, né, de continuar no mercado de trabalho, mesmo depois de atingirem a idade da aposentadoria. Então, essa questão da aposentadoria, ela é muito importante também da gente pensar e repensar em função dessa longevidade, a gente vivendo mais vai querer e vai principalmente precisar trabalhar por mais tempo, né? A reforma da Previdência acho que trouxe essa questão para a pauta, mas vai muito além da questão da reforma da Previdência, de necessidade e de a gente precisar se adaptar para essa nova realidade, né? E quando a gente fala de previdência, de aposentadoria, isso vai precisar passar por políticas públicas, por várias questões. Por exemplo, no Japão, aposentadoria compulsória é proibido, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que tem empresas que têm esse tipo de política, outras não têm política, mas têm esse tipo de prática, deu uma certa idade, ou então a pessoa se aposentou, ela é demitida. E uma coisa que a gente fala muito para as empresas é a importância da preparação para a aposentadoria, que hoje a gente nem chama mais de aposentadoria, né, do momento pós-carreira, né, preparação para a longevidade, que tem que começar muito antes desse momento chegar, que é a gente se preparar para a vida fora do mundo corporativo, né, plano B, planejamento pessoal, profissional e financeiro, né, que é muito importante as empresas darem esse apoio e as pessoas também buscarem isso. E você acha que aquela ideia, né, das pessoas se aposentarem para descansar, então trabalhei a vida inteira, agora eu vou relaxar, vou descansar porque eu aposentei, ela não existe mais ou ela vai deixar de existir? Eu acho que a gente não vai mais se aposentar no sentido de parar de trabalhar, né? A gente, hoje em dia, é muito difícil pensar em parar, né? Diminuir o ritmo, tudo bem, mas se recolher aos aposentos, como a aposentadoria foi pensada lá no início, e ficar aí 20, 30 anos aposentado sem fazer nada, não faz o menor sentido, e a gente sabe que não vai dar também. Ou não vai ter, ou a aposentadoria não vai ser suficiente, e os gastos com saúde e outras coisas aumentam, né? Então, além da gente se preparar antes, a gente vai precisar ter um complemento de renda, sim, e não vai querer ficar, né, parado. A gente quer se sentir útil, produtivo e passar a experiência para frente. Mas para finalizar, né, eu queria que você, enfim, citasse aqui para gente algumas recomendações de sites, perfis ou redes sociais, livros, enfim, o que você acha que pode ser de conteúdo interessante para as pessoas que querem estar mais informado aí sobre essa questão dos maduros no mercado de trabalho. Bom, quero dar dica para as pessoas que não conhecem a Mature entrarem no nosso site, mature.com.br, seguirem. A gente tem eventos como o Mature Fest, Mature Day e tantos outros. O cadastro para os 50 mais na nossa plataforma é gratuito, já são mais de 250 mil pessoas no Brasil inteiro, que a gente, além de empregabilidade, também capacita para o empreendedorismo, conecta, faz networking, e as empresas ali podem ver também os nossos serviços. Existem várias outras iniciativas, Longevidade Expo Fórum, o Fórum Internacional da Longevidade do ILC Brasil, cursos, eventos, vale a pena procurar. Para quem não conhece o filme Senhor Estagiário com Robert De Niro, vale a pena assistir, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. É maravilhoso, é muito bacana. Tem um livro que fala da vida de 100 anos, que é 100 Year Life, que é muito bacana.
Tem um livro também que chama Outlive, que também fala sobre longevidade. Poxa, tem tanta coisa. Tem o portal Plenai, que fala de longevidade. E dá uma olhada no blog da Nature também. No nosso site tem pesquisas, estudos, vários artigos. Quem quiser me seguir no LinkedIn também, eu posto bastante coisa sobre esse assunto. Morris, muito obrigada pela sua participação aqui no Videocast Drafters e por trazer para a gente essa reflexão super importante, né, sobre a presença cada vez maior de profissionais maduros no mercado de trabalho. Obrigado, adorei estar aqui com vocês, foi um prazer. Espero que vocês gostem e fico à disposição. Um grande abraço. E para você que acompanhou o episódio de hoje, eu espero que tenha gostado e refletido sobre como o envelhecimento da população pode impactar o futuro do trabalho. Para quem ainda não viu o nosso primeiro episódio sobre a semana de 4 dias, é só acessar o Videocast Drafters no YouTube ou no Spotify. E também não se esqueça de seguir o Projeto Draft nas redes sociais para acessar mais conteúdos. Até o próximo episódio!